Mateus 10, capítulo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu espero que mais para frente essa palestra possa fazer sentido com essa parte agora que eu li de Jesus, porque a palestra de hoje é uma palestra mais voltada na parte da física, né, onde nós vamos falar de entropia, né? Quando nós falamos de entropia, nós temos que entender que estamos falando de uma quantidade estatística, né? Então, estamos falando de probabilidade. Muitos entendem a entropia como um sistema de desordem, né? Quando um sistema, dentro de um sistema, tem mais probabilidade de haver desordem. Mas essa ideia é muito fraca para explicar tudo que é entropia, né? Então, vamos tentar dar uma visão geral, né? Bom, para nós entendermos basicamente quando começou a surgir, nós temos que voltar lá nos anos de 1800, mais ou menos, né? Quando um menino de 17 anos, Carnot, ele inventou ele já era físico, né? Naquela idade as pessoas já eram inteligentes desde nascença, e ele inventou um motor. Na época eles estavam ali na época da Revolução Industrial, então eles estavam tentando achar um motor que funcionasse com mais eficiência, né? Naquela época a média de eficiência dos motores era mais ou menos de 3%, né? Então era muito pouco, né, para a época. Então Carnot tentou revolucionar o motor, né, criar um motor que pudesse ter muita eficiência. E esse daqui foi um dos motores que ele inventou, motor movido a calor. E, na teoria, esse motor realmente foi muito bom, sabe? Até hoje é visto como um dos únicos motores que, se funcionasse na prática, ele teria 100% de eficiência, né? O que eles não estavam esperando é que com esse motor eles descobririam a segunda lei da termodinâmica, que faz esse motor ser impossível de existir. Mas, basicamente, a ideia desse motor é bem simples. Aqui nós temos um cilindro, né? Tá ligado aqui a uma roda de inércia. Aqui tem um ar comprimido, e a temperatura desse ar é menor do que a temperatura de uma barra quente. Isso daqui é uma barra quente, isso daqui é uma barra fria, tá bom? Tá representado como QH e QC, né? A temperatura da barra quente, ela seria uma temperatura variável, né? Não dá para determinar certinho, mas seria uma temperatura mais quente do que o ar que está aqui dentro. Então a ideia seria o seguinte: a gente colocaria a barra quente aqui em contato com o cilindro, e o ar que está aqui dentro iria se expandir. Quando esse ar se expandisse, essa barra seria empurrada para cima e o motor, né, iria se mover. Aí depois a barra seria tirada e seria colocada a barra fria. Então o calor que estava aqui dentro, que aumentou, né, a temperatura, logo expandiu, esse calor seria devolvido inteiramente na barra fria. Então a máquina voltaria, né, e aí seria esse o processo. Ela ficaria repetindo isso daqui várias vezes. Essa máquina seria uma máquina que teria um motor que teria 100% de eficiência, porque nós dizemos que ele seria um motor reversível, né? Ou seja, tanto o calor sai da barra da quente e expande o ar e volta devolvendo para a fria, como poderia ser ao contrário também. Poderia a barra fria, já com a barra do cilindro em cima, ser devolvida inteiramente na barra quente. Então ele funcionaria dos dois lados, né, nos dois sentidos, vamos dizer assim. Não funcionou. Não funcionou por causa dessa conta toda aqui. Eu vou explicar bem por cima essa conta, só para dar para entender o porquê que não funciona dessa forma, né? Nós dizemos então que a cada ciclo de energia do volante aumenta pela quantidade do calor que flui para dentro da câmera, menos a quantidade que sai da câmera para a barra fria. Então, para calcular a eficiência disso, a gente divide toda essa conta aqui pelo valor fornecido do calor pela barra quente. E aí assim a gente vê que o valor no lado quente é igual ao trabalho fornecido pelo gás que está aqui no pistão. E esse valor é menor do que o valor da barra fria. Isso acontece porque no lado quente, o gás quente exerce uma pressão
muito maior sobre o pistão do que o lado frio, né? Então, para aumentar essa eficiência do motor, seria necessário ou que essa barra quente aqui tivesse uma temperatura infinita, não acabasse nunca, ou que o tamanho dessa barra aqui de dentro do ar pudesse se expandir ao nível que a temperatura dele chegasse a zero sozinha e a barra voltaria. Enfim, é uma coisa impossível de acontecer, né? Então, é impossível, então, para o pistão voltar ao ponto inicial sem ter que descarregar o calor na barra fria. Isso de descarregar o valor na barra fria já é uma perca de energia, que faz a máquina não ter 100% de eficiência. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que aqui nessa barra quente tem 100 joules, né? Tem que ser joules para ser medido assim. Aí é como se fosse aqui, chutando baixo ainda, 50% desse calor vai para o trabalho da máquina e 50% volta para a barra fria. Então, nunca é usado 100%, entende? Além disso, esse calor ele também é disperso aqui pelo cilindro, né? Ele é disperso aqui no eixo aqui do volante também. Então, toda essa energia que era para ser usada 100% de eficiência aqui no trabalho, ela é dispersa pro ambiente, sabe? Uma parte volta para a barra fria. Essa energia da barra quente nunca consegue ser 100%. Né? Então, é impossível esse motor existir, por mais que na teoria ele seria um dos melhores, assim, motor, né? O que acontece é que quando essa energia sai daqui, ela se torna uma energia inutilizável, que eles falam, né? Então, nós conseguimos entender que quando a energia está concentrada aqui num ponto, ela é uma energia completamente utilizável para realizar um trabalho, só que à medida que ela se dispersa, vai para o ambiente, né, passa aqui pelo cilindro, ela para de ser utilizável, essa energia, né? Então, a energia não desaparece, ela não some, ela não morre, mas ela se transforma, né, quando ela se dispersa. Então, nós podemos dizer que quando ela é concentrada, ela é uma energia utilizável, vamos dizer assim, e quando ela se dispersa, ela vai como se fosse perdendo o seu valor, sabe? Então, depois de alguns séculos aí, o físico Rudolf Clausius, ele pega para estudar esse motor e ele cria uma maneira de medir o quão dispersa essa energia está. O quão dispersa essa energia está é o que ele chamou de entropia. Então, nós conseguimos perceber aqui que a entropia não é, na forma simples, como diz, a desordem, né? Por mais que, do nosso ponto de vista, mas a entropia basicamente é quando uma energia se transforma, né? Uma energia se dispersa, então ela acaba se tornando menos utilizável. Então, nós dizemos que quando a energia está concentrada no único ponto, isso daqui é um ponto de baixa entropia, ou seja, essa barra quente aqui ela é uma barra de baixa entropia, e à medida que essa energia se expande, a entropia aumenta. Né? Quando a entropia aumenta, essa energia é espalhada e ela acaba perdendo um pouco o seu valor, né? Se torna menos disponível. Então, lá em 1865, Clausius resume as duas primeiras leis da termodinâmica, sendo que a primeira é a energia do universo é constante, e a segunda é a entropia do universo tende a um máximo, né? Então isso é muito legal de pensar, porque é como se fosse que desde o início do universo a quantidade de energia é a mesma, só que ela está se expandindo, né? Então à medida que ela se expande, essa entropia aumenta. E à medida que ela aumenta, é como se o universo realmente vai esfriando, sabe? Ele vai perdendo, vai desaparecendo praticamente, né? Então, como eu disse no começo, agora que nós conseguimos entender mais ou menos como funciona a entropia, vamos entrar mais a fundo ainda, ela é uma quantidade estatística, né? Então, ela conta basicamente o número de maneiras que se pode arranjar os átomos de uma substância. Eu trouxe um desenho aqui para tentar mostrar. Não reparem no desenho, né, feito à mão, tá bem feio, mas vai dar para entender, mais ou menos. Então vamos lá, vamos supor que nós temos aqui 36 moedas, essas duas moedas têm, lógico, cada uma tem dois lados, aqui vai ter um lado branco e atrás dela um lado vermelho. Aí eu vou perguntar para vocês agora, de quantas maneiras diferentes é possível obtermos a situação
onde todas as moedas estarem brancas. Uma só, porque já estão todas viradas para o lado branco. Então não tem outra possibilidade. Se todas estão brancas, só tem uma forma, que é todas brancas. Então esse sistema todo nós chamamos ele de macroestado. Tá bom? Macroestado, aí eu dei o nome bolinhas brancas. O macroestado bolinhas brancas é igual a 1, porque ele só tem uma configuração possível, um modo possível, que é de todas estarem brancas voltadas para frente, que é o lado que a gente consegue ver. Então nós chamamos de W igual a 1. Cada uma das bolinhas nós chamamos de microestado, tá bom? Macroestado é o conjunto inteiro, microestado é cada uma delas individualmente. Certo? Aí agora vamos pro outro macroestado, né? Vamos a outra situação. Nessa outra situação, a gente vai ter apenas uma bolinha voltada para o seu lado vermelho. Só uma só. Aí eu pergunto para vocês de novo, de quantas maneiras possíveis quantas maneiras é possível colocar essa bolinha organizada em algum desses espaços? Aí, 36, exatamente, porque ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, aqui, ela pode estar em cada uma dessas. Então a gente pode chamar isso daqui de macroestado 35 bolinhas brancas e uma bolinha vermelha, né? E o número dela agora é W igual a 36. Percebem que quanto mais bolinhas tem dentro, mais possibilidades tem de organizar essas bolinhas, né? Então, se só tem uma, quando não tinha nenhuma, só tinha uma possibilidade. Agora que tem uma, tem 36 possibilidades. Então agora vamos para o outro macroestado, onde nós vamos ter 3 bolinhas viradas para o lado vermelho. Agora nós já temos. As bolinhas podem estar as 3 aqui, igual eu coloquei, mas elas também podem não estar aqui, elas podem estar aqui, elas podem estar aqui, elas podem estar aqui, elas podem estar aqui, ela pode estar em muitos lugares. Então, quantas formas possíveis dá para se organizar isso? Aí já é um total de 7.140 macroestados possíveis. Então, aqui no segundo estado, nós já temos 7.140 possibilidades. Pode falar. E o que determina a quantidade de bolinhas, digamos assim, de possibilidades de estados? Como assim? Por exemplo, cada uma dessas bolinhas é como se fosse uma possibilidade de um estado, de algo para onde a energia pode espalhar, digamos assim? Isso. E o que determina isso? Já vou explicar. Num sistema. Vou explicar já, vai fazer sentido. Aí agora vamos só para mais um macroestado, só para vocês perceberem. Agora vamos pro macroestado onde nós temos 10 bolinhas viradas. Né? 10. Agora nós já temos muitas outras possibilidades, atingindo um número de 254.186.856 modos diferentes. Então, quando nós temos 10 bolinhas vermelhas, nós temos esse total aqui, 254 mil. Deixa eu descer aqui que tá ficando muito feio. 186, 856. Basicamente, isso é entropia. Porque é como se fosse que quanto mais possibilidades tem de algo acontecer, vai acontecer. Então, se tem 10 bolinhas, quais são as chances dessas bolinhas estarem as 10 nesse lugar que eu coloquei? É esse número, entendeu? Ela pode estar em qualquer um desses pontos. Então, é muita coisa. Para nossa mente, nós chamamos isso de desordem. Porque é muitas possibilidades. Então, nós chamamos isso de desordem, né? Então, vamos usar um exemplo mais fácil de entender. Imagina que a gente está num quarto. Nesse quarto não tem objeto nenhum. O grau de entropia desse quarto é de 0. Basicamente não tem entropia lá, porque não tem nada. Agora, se tem uma cama, só uma cama, não dá para falar que o quarto está desorganizado, porque a cama pode estar em qualquer lugar do quarto que ainda vai estar uma cama no quarto, não vai estar desorganizado. Agora, se tiver uma cama, um guarda-roupa com várias roupas dentro, um lençol esticado na cama, uma mesinha com computador, várias coisas assim, alguma hora esse quarto vai estar desorganizado, porque tem muita coisa. Né? Quanto mais coisas, maior é a porcentagem de desordem que pode acontecer. Quanto menos coisas, mais fácil é de estar organizado.
Mas nesse caso aí, por exemplo, que você desenhou, tipo, não sei se é metafórico só, mas em tese ele só cresceria até o máximo de 18, que seria metade, né? Porque aí, a partir daí ia começar a virar o processo reverso. Não, é Tipo, metafórico. Ah, tá. É metafórico, você vai entender agora. Porque aí, nesse caso, ia ter um limite de caos possível. Isso, sim. Chegasse na Depois metade, que porque depois aí que chegasse na você inverteu. metade, aí eu começaria a ter uma diminuição de entropia, né? Sim. Isso acontece mesmo. Quer dizer, não acontece, mas na teoria era para acontecer. Por quê? Porque agora você vai entender. Vamos supor, agora, vamos mudar o exemplo. Vamos ver cada uma dessas bolinhas aqui como átomos. Tá bom? Então aqui nós temos 36 átomos. Cada uma da bolinha vermelha, que seria o lado oposto dela, agora vai ser um pacote de energia, tá bom? Vibração. Aí a energia fica podendo se passar de uma bolinha para outra, ela fica nisso constantemente, tá bom? Então aqui nós temos 36 átomos, cada uma e apenas 10 desses átomos têm um pacote de energia e eles ficam passando de um para o outro. Aí agora agora dá para entender, entendeu? Porque se são átomos, esse aqui é um exemplo pequeno, porque só dentro de uma caixa pequena já tem bilhões de átomos, entendeu? Mas então vamos lá Agora eu vou usar esse exemplo aqui para vocês entenderem. Voltamos lá na barra quente de novo. Aqui nós temos a barra quente de novo. E aqui nós temos de novo a barra fria. Boltzmann? Boltzmann foi o rapaz que conseguiu colocar tudo isso daqui dentro de uma conta, né? Ele colocou a conta lá que S é igual a K vezes logaritmo de W. Basicamente a conta da entropia. Ele disse que toda a matéria, enxergada no nível macroscópico, é formada por bilhões de partículas. Calor nada mais é do que a energia dessas partículas sendo distribuída entre elas mesmas, né? Então, quanto mais espalhada essa energia maior é a entropia. Então, para explicar isso, o exemplo é basicamente esse. A gente tem aqui, na barra quente, nós temos 8 átomos e na barra fria nós temos 8 átomos. Como a barra quente tem mais energia, porque ela tem mais calor, vamos dizer aqui que tem 7 pacotes de energia aqui na barra quente e na barra fria tem apenas 3. Tá bom? Aí nessas barras pequenas com 8 átomos, nós colocamos uma próxima da outra. O que começa a acontecer é que dessas barras frias, desses pacotes de calor, eles começam a passar de um para o outro, certo? Começam a passar, ficam passando. Aí vamos supor que nisso que está passando, a gente dá um pause aqui na seta do tempo e a gente vê aonde está todos os pacotes de calor. Então tem várias possibilidades, né? Pode ser que essa barra aqui esteja com 6 pacotes de calor e essa com 4, pode ser que essa esteja com 9 e essa com 1, pode ser que essa daqui esteja com 2 e essa com 8, pode ser que essa esteja com 8 e essa com 2, né? Vice-versa. 5 ou 5, exatamente. Então, se nós formos olhar dessa forma, vamos supor que nós demos um pause aqui e nós vimos que a barra quente está com 9 e a barra fria está com 1. Nós sabemos que nós não vemos, né, isso acontecendo, da energia de uma barra fria passar para uma quente. Normalmente a quente passa para fria, às vezes até chegar num nível de harmonia entre as duas temperaturas, mas é quase impossível acontecer da barra fria passar para quente. Da mesma forma que é quase impossível nós vemos um gelo derretendo, mas não, é quase impossível nós vemos um gelo que derreteu voltar a ser um gelo. Né? A temperatura dele não volta, porque isso é um processo irreversível, nós chamamos, né? Só que aqui, quando nós estamos olhando nesse exemplo, aconteceu. Né? Tinha 3 aqui, passou 2 para cá. Aí nós pensamos, mas como? Isso segundo a lei da termodinâmica, é impossível. Só que Boltzmann percebeu que não. Ele percebeu que isso não é impossível. É apenas improvável de acontecer. Por quê? Porque nesse sistema aqui, existem 91.520
configurações possíveis para essa barra aqui da esquerda. Só que, se fosse medir as duas, 5 nessa e 5 nessa, iriam existir um total de 627.264 possibilidades para que as duas entrassem em harmonia. Então, se for ver, isso tudo que representa que existe apenas 10,5% de chance dessa barra fria passar para a barra quente. Ainda que é um valor pequeno, nós ainda pode pensar, né? Mas ainda é 10%. Só que nesse exemplo a gente está usando um total de 8 átomos por barra. Agora vamos aumentar, vamos colocar 80 átomos por barra. A gente chegaria num total de 0,5% de chance da barra fria passar o calor para passar sua temperatura para a barra quente. Agora vamos colocar num sistema real, né? Onde cada barra tem bilhões, trilhões de átomos. Entendeu? Esse valor aqui vira de 0,000 infinitamente 0,1 né, por cento de chance de acontecer essa diminuição de entropia. Né? Quando acontece isso daqui do calor passar para frio, a gente chama de aumento de entropia. Porque aqui tinha mais quantidade, passou para menor. Agora da menor passar para maior é quase impossível. Então no nosso universo, a entropia diminuir é uma coisa que é tão impossível que a gente só conseguiria ver uma diminuição de entropia basicamente se a gente voltasse no tempo. É uma coisa praticamente impossível de acontecer. A gente consegue ver um copo que está inteiro cair no chão e quebrar, mas a gente nunca viu o copo quebrado voltar ao seu estado anterior. Né? Quando o copo está inteiro e ele cai no chão, significa que teve um aumento de entropia, porque antes ele estava inteiro, concentrado num único ponto, depois que ele caiu ele se despedaçou, então teve um aumento de entropia. Agora essa entropia diminuir, isso nós não vê acontecendo, nem vamos ver acontecendo, porque é uma porcentagem extremamente baixa de acontecer. Ainda existe, mas é extremamente baixa. Né? Existem algumas coisas assim, eles falam que pode sim ter uma diminuição de entropia local, sabe, num único ponto, por exemplo, num quarto, sabe, o ar-condicionado. O ar-condicionado basicamente o que ele faz é isso, né, ele tira o calor que está do quarto e deixa ele frio, né, mas isso é uma diminuição de entropia local, temporária também, né, ainda assim tem uma entropia maior se aumentando ali, porque depois que desliga o ar-condicionado não vai durar para sempre, né, volta tudo ao estado inicial. Então, basicamente isso que é entropia, por isso que nós chamamos ela de desordem, porque basicamente a energia sempre está em transformação, sempre, ela não para de se transformar, e algum dia vai chegar um ponto que essa energia não se torna mais utilizável, vamos dizer assim, no nosso universo, né? Desde o momento do Big Bang no universo, vamos dizer assim, que o momento do Big Bang era o momento onde tinha um alto nível de entropia, não, um baixo nível de entropia. Depois que houve, tudo começou a expandir, a entropia começou a aumentar cada vez mais. Né? Tanto que eles falam que vai chegar um ponto em que o universo inteiro vai esfriar, porque todo esse calor vai acabar. E aí também cabe a nós essa reflexão, né? Se a entropia aumentando faz com que as coisas morram, vamos dizer assim, por que aqui na Terra, há tanto tempo ainda tem vida? Né? Da onde está vindo toda essa energia que sustenta a vida? Basicamente do Sol. O Sol é a nossa fonte de baixa entropia. Isso é muito legal. A gente está numa distância tão boa do Sol que a luz do Sol que chega na gente chega num nível perfeito de baixa entropia. Se tivesse muito, muito perto, não chegaria a esse nível perfeito, porque a gente seria queimado antes de chegar toda a energia. E se estivesse mais longe, a luz já se expande, a energia da luz do Sol já andando pelo espaço já iria se expandir mais e perder todo esse nível baixo de entropia. Então, a vida aqui, da forma que nós temos, também não seria possível se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol. Né? Isso é muito legal de pensar, gente. Só que aí também cabe a nós outra reflexão, tentando entrar agora na parte psíquica. Nós entendemos que nossa consciência também é energia. Né? Como a gente pode perceber, a única coisa que consegue ir contra, basicamente, esse
processo da entropia, é quando se tem mais energia, né? Igual eu falei no exemplo lá da máquina, onde eu disse que a única forma daquela máquina ter 100% de eficiência seria se aquela barra de ferro tivesse um calor infinito, né? Se fosse um calor que não acabasse nunca. Da mesma forma que o Sol está sendo o nosso calor infinito aqui, por isso que a entropia da Terra, por isso que a Terra ainda não acabou, né? Por isso que ainda está tendo vida aqui na Terra. Então, cabe a nós a reflexão, se a nossa consciência também é energia, como que nós ainda estamos aqui? Né? Isso é uma coisa que eu acho que a ciência consegue provar para os próprios cientistas a existência da consciência e que a consciência é uma coisa muito além do que a gente consegue imaginar. Né? Como disse um professor, Hélio Couto, quando você paralisa os seus pensamentos, vamos dizer assim, você não está focado em nada, né? Você deixa sua mente dispersa, você cai num negócio chamado de entropia psíquica, que seria o quê? A sua consciência não está com aquele foco, com aquela energia concentrada. Lembra que eu disse que um nível baixo de entropia é quando a energia está concentrada? E quando ela não está concentrada, aí tem um aumento de entropia e essa informação ela começa a se tornar uma energia menos utilizável. É basicamente isso a nossa consciência também. Quanto menos nós usamos a nossa consciência, mais a entropia da energia da nossa consciência aumenta, né? Então, nós conseguimos perceber que muitas pessoas, aquelas que têm depressão muito forte, que sofrem com crises, muitas das vezes essas pessoas não têm um foco na vida, sabe? Ela não sabe o que ela quer do futuro, sabe? Entende? Talvez isso possa ser também um motivo da causa, né? Quanto mais a pessoa não tem um foco, sabe? Algo que ela possa acreditar, algo que dê substância para ela acaba fazendo a sua energia começar a ser uma energia não utilizável, entende? Isso seria basicamente o processo de entropia psíquica. Então aí está novamente a importância dos estudos, da disciplina, né, com os estudos, porque quanto mais foco nós colocamos nas coisas que nós queremos, nas coisas que nós pensamos, mais a nossa consciência evolui. Mas nós deixamos que a entropia da nossa consciência esteja num nível baixo, um nível onde essa energia esteja concentrada e podendo continuar existindo, né? Então, eu quis trazer esse assunto porque eu acho de suma importância mostrar isso, de que outra possível falha, né, assim, do nosso universo, porque ele já basicamente começou com um prazo, né? Essa entropia seria um prazo. Nós chamamos ela de a seta do tempo, né? A entropia está sempre expandindo e quanto mais ela expande, mais significa que o tempo está passando, né? A entropia diminuir seria como se fosse uma paralisação do tempo. Mas nossa consciência também faz parte disso, né? Eu acho bom quando nós estudamos o universo e percebemos que a nossa consciência também... Então, sempre que nós estudamos o universo, nós também acabamos nos estudando, né? Então, basicamente foi essa palestra, gente. Não foi muito longa, mas eu acho que deu para trazer um aprofundamento legal sobre isso que nós já falamos várias vezes, que é a entropia, e só que nós nunca trouxemos a explicação dela, como ela surgiu, né? Então, espero que todos tenham gostado. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela palestra, Dani. Nossa, achei muito interessante como que você conseguiu entender esse motor inicial, sabe? É muito interessante como que é complicado e como que eles juntaram todas as ideias que não existiam na época, né? Você falou que estava na Revolução Industrial e foram criando uma maneira, e aí surgiu os motores, né? Bom, hoje nós temos já um conhecimento muito fácil dessa perda de energia que acontece, né? Que esse motor que era perfeito na época nunca ia dar certo. Eu fiquei pensando aqui, não tem como. A barra ia absorver o calor para ela também. A barra que tinha que girar, ela por ser um material, ela também absorveria o material e ia se perder. Sim, não que ia é o que voltar. aconteceu também. A energia também estava indo pro eixo do... Isso, pro eixo. Então, eu só fiquei com uma dúvida,
quando você disse que a energia do universo em si não se perde. E aí eu pensei naquilo que nós estávamos conversando. O buraco negro é exatamente a perda da energia, entendeu? Porque a energia que se mantém desde sempre do universo, o que acontece quando a energia entra no buraco negro, entendeu? Aí ela diminui. E ela diminui para um lugar que nós não sabemos para onde que vai. Mas aí que tá, será que acontece a perca mesmo? Porque lembra, teve uma palestra do Hélio Couto e o assunto era esse: o que acontece quando a informação cai no universo, a informação cai no buraco negro, se a informação deixa de existir. A resposta tinha sido que não. Até no buraco negro a informação continua. Eu também acho, só que quando você pega para estudar entropia, você pega em um lugar fechado. Como é que chama? Não é um universo que fala. Isso, um sistema. O problema é que vaza desse sistema para outro, entendeu? Então, quando nós falamos o universo é o sistema que estamos falando em questão. O buraco negro talvez vaza desse universo, entendeu? E aí entra a entropia, no sentido de perda de energia, da perda se tornar inútil. Porque o que acontece, pô, sabe? Ninguém sabe. Buraco negro é uma coisa que ninguém tem resposta ainda de... Talvez não se perda a energia, talvez não se perca mesmo a energia. É igual no sistema da roda. Coloca aí, por favor, só pra mim explicar. Quando você coloca que vazou a energia pro lado de fora aí, que é esses daí, a energia se tornou inútil pro sistema de dentro. Sim, entendeu? Mas pro de fora ela vai ter alguma função e vai cair completamente de uma forma entropia, que ela vai estar desorganizada, mas existe uma forma de você concentrar de novo essa energia. Para mim, o buraco negro é exatamente esse ponto que passa para fora, entendeu? Para o sistema em questão não faz mais sentido, ela se tornou inútil. A energia, ou seja, respondendo, esse estudo que o Hélio Couto fez também, de que a energia não se perde, continua sendo verdade, entendeu? A informação não se perde, porém, se tornou inútil para esse sistema. Entendi. Para o nosso sistema, no caso do universo. E no caso de o sistema do universo se manter, isso é péssimo, por isso que ele acaba, né? Porque a entropia levou a energia para fora e vai diminuindo o tempo, né? Faz sentido, Dani. Não tinha pensado nisso, não. Nem passou na minha cabeça buraco negro enquanto eu estudava. É verdade. É uma coisa que nós vamos juntando com a outra, né? Bom, por enquanto é isso, depois eu acrescento. Obrigado pela palestra. Achei muito interessante também o assunto de entropia, porque eu particularmente nunca tinha pego para aprofundar nesse assunto. Fiquei só na parte da questão psíquica mesmo, né, que o Hélio tinha falado, mas entender de fato como funciona cientificamente num sistema, eu nunca tinha parado para pensar, e como é complexo, né, a questão da entropia quando se trata de um sistema, exemplo, de átomos, ou até mesmo dessa barra aí, né, que você falou. Uhum. Como gera muitas possibilidades mesmo, né? Igual o Dani estava falando, a energia pode se dispersar para a barra central ali, pode se dispersar lá para o volante, pode se dispersar para o cilindro, pode se dispersar até para o ar que estiver em volta, a menos que isso daí esteja numa câmara de vácuo. Seria a única possibilidade de não dispersar para o ar, mas até para o ar iria, digamos assim, porque a energia ia passar para o material e ia passar para o ar também. Né? Igual quando você tem um objeto muito quente, você coloca a mão perto dele, a sua mão esquenta, mesmo que não esteja em contato. Sim. Né? Porque ele está dispersando, tá aquecendo as moléculas que estão ao redor e vai aquecer sua mão também. Essa energia que nós sentimos ao redor seria já uma energia não utilizável, né, para o sistema em si. Exatamente. Mas a gente ainda sente ela ali. Exato. E sobre o buraco negro, faz muito sentido também o que o Dani falou, eu achei, porque a energia, ela se perde, eu acho que para quem está dentro do sistema, para quem está observando de dentro, mas para quem está observando de fora talvez não esteja se perdendo de fora. Então. Se o buraco negro ele está puxando energia, está jogando para um outro lugar, quem está nesse outro lugar aí está vendo energia, está vendo que ela não está se perdendo, no caso, né? Sei lá, é uma coisa muito estranha. Mas eu achei interessante aí o fato que você trouxe também sobre a questão psíquica, né? Porque igual você falou, quando você deixa a mente vaga, existem, digamos assim, infinitas possibilidades para onde seu pensamento pode ir. E aí você deixa em aberto, sabe? A gente está mergulhado numa atmosfera psíquica que, assim, sobrevoa muitos tipos de padrões de pensamentos, né? Desde os melhores e mais elevados até os mais baixos possíveis, sim, em questão sim. de
moralidade, de ética, de humanidade. Então, quando você não escolhe para onde você está colocando essa energia, qualquer um desses tipos de pensamento pode te permear, tanto um muito bom quanto um muito ruim. Aham. Então, acho que aí cabe da própria escolha da pessoa e da força de vontade dela direcionar para algo bom e não permitir que os maus pensamentos permeiem a consciência dela. Sim. Ou pelo menos estar consciente o suficiente para que quando eles permeiem, ela conseguir redirecionar novamente e evitar esse estado de múltiplos estados que poderiam estar levando ela para desorganização psíquica, né? Um estado de caos mental, de perturbação, né? Então, é importante isso, eu achei legal, porque quando você tem um foco, você está deixando só um estado. Então, não fica possível vários estados de caos, digamos assim, de desordem, Exatamente. Aham. sabe? Sim. Achei muito legal essa questão, principalmente com o exemplo que você fez ali das bolinhas, sabe? Tipo, é como se quando você determina um foco, é como se, tipo, deixasse só uma bolinha só, ou, na verdade, nem uma bolinha, né? Já Você não cria são um macro 10 estado, para ter tipo, 200 bilhões de possibilidades, né? Se torna uma só. é, O que eu achei muito legal enquanto eu estudava também sobre entropia, desculpa, tô meio ruim, foi nessa questão aqui, porque eles falou que a máquina só seria 100% eficiente se houvesse uma barra quente que fosse energia infinita, sabe? Uma energia que não acabasse mais. Aí seria uma barra eficiente, mas não, uma máquina eficiente. Só que isso não existe aqui dentro do universo, sabe? É a mesma coisa da Terra e o Sol, sabe? A Terra ainda está num processo de entropia, as coisas aqui ainda morrem, né? Mas a energia aqui ainda está sendo utilizável, né? A gente utiliza a energia do Sol, né, para fazer as coisas. Então, meio que a vida aqui, por mais que as coisas morrem, depois elas nascem de novo, sabe? Sempre assim. E nunca chegou um ponto onde a Terra entrou num estado tão alto de entropia que não fosse mais possível ter vida, né? Por mais que eles dizem que algum dia isso pode acontecer, daqui a muitos anos. Só que eu fiquei nessa dúvida, porque uma coisa que os cientistas não falam, porque não tem prova e eles não param para estudar sobre isso, é que nossa consciência é energia. Então, é realmente isso, sabe? Isso meio que prova que nossa consciência tem sim uma fonte, sabe? E essa fonte somos nós mesmos, sabe? O nosso interior, né? O famoso Deus divino que reside dentro de cada um. Porque se não tivesse, essa energia algum dia ia acabar, sabe? É igual aquela energia lá, chama os miasmas, que fala, que é aquele acúmulo de energia que praticamente ganha uma consciência quando fica parado por muito tempo no lugar. Só que ela ainda tende a morrer alguma hora, porque ela não tem realmente uma fonte, né? Ela não tem algo que está ali dando vida para ela. Agora nós não vamos deixar de existir nunca. Sabe, a gente pode chegar nos níveis mais baixos possíveis, igual você mostrou na palestra do Umbral. Mas deixar de existir não deixa. Sabe, ainda sempre tem alguma coisa ali dando vida, dando luz. Tipo o nosso Sol. Então, mas será que esse não é um dos principais problemas do erro de Javé? Porque quando nós estudamos pelo livro de Urântia, é claro que nós não temos certeza de nada do que está lá. O que me dá a entender é que a encarnação não era o jeito onde nós experienciaríamos para evoluir, né? Então, só uma explicação básica aqui. Existe o universo central de Avona, que é o paraíso, onde está o Pai verdadeiro, e ao redor existem os 7 superuniversos. E dentro de cada superuniverso tem 100 mil universos. E basicamente nós estamos em um. Porém, a explicação de como que a centelha passa em todos esse caminho é que a centelha tem que ir evoluindo, passar por todos isso para passar por todas as experiências possíveis, igual você explicou na questão da entropia, sabe? Então, imagine um universo onde existe 100 mil vezes 7 e dentro de, entendeu, né? Aí você experiencia tudo, por isso que você acaba com a entropia de certa forma, sabe? Você venceu todas as possibilidades da entropia. Porém, a consciência em si se manteria. E aqui nesse universo, parece que existe a opção de diminuir a possibilidade, de diminuir a consciência, que é o que eu falei na palestra do Umbral, de que o que acontece é a perda da consciência, não que ela para de existir, mas que a autoconsciência vai diminuindo com o tempo, provavelmente por causa da entropia.
Mas aí, não, eu não acho que ela diminui, ela só se transforma, entendeu? Ela fica Tá ali tipo, ainda. escondida, é o que eu falei. Aham. Tipo, ela tá lá ainda, só se transformou. Não quer dizer que foi pra algo melhor, se transformou nesse sentido pra algo pior. Mas ainda tá ali, ainda existe, sabe? Isso nunca acaba. Sim, mas o que eu quero dizer é que quando nós vemos a questão da depressão, por exemplo, que tem muito a ver com a entropia psíquica, né, que é quando a pessoa não coloca o foco, basicamente toda a energia da consciência vai se espalhando e não volta para a energia. Quando você vê um estado do umbral, que é o que nós estávamos falando, que chega a ser ovoide, é um nível onde a consciência ainda existe, mas completamente espalhada a energia dela, mas muito espalhada. Será que era para ser assim, entendeu? Porque Ah, com certeza não. quando nós vemos pelo universo, pelo livro de Urântia, a evolução não era com a reencarnação, entendeu? Era daquele jeito que até agora nós não conseguimos entender. Talvez aquele jeito seja o certo, porque não usava a encarnação. Aí a consciência não se perdia tanto igual se perde, sabe? Pra mim tá sendo muito difícil Qual fazer. jeito? Aquele que a pessoa já vai para um corpo já adulto, com a Não, mesma ele que existe a consciência? possibilidade de morrer é muito difícil de entender. Eu não consegui entender. Aí se a pessoa tem o mérito suficiente, ela não morre. Aí eu não sei, eu vou ter que ler de novo esse livro pra entender. Não, mas com certeza, a entropia, eu acho que a gente está sujeito a ela, sabe, obrigatoriamente. Principalmente quando não se tem um foco na consciência. Eu acho que a gente perde sim entropia. A gente perde, não perde, mas a nossa energia acaba sendo transformada, às vezes, para algo pior, mas é justamente por não colocar o foco. Entendeu? Quando a gente não coloca um foco, ou quando, igual nesse exemplo da pessoa que tem depressão, ela não tem consciência sobre si, sabe? Ela não tem consciência de que se ela não colocar um foco em nada, ela vai perder a consciência, que a energia da consciência dela vai ser despedaçada praticamente, entendeu? Então é como se a gente soubesse disso, não, se as pessoas soubessem disso, é como se fosse que paralisava esse processo da entropia. Deixa eu ver se eu tirar o som. Esqueci. Então, só finalizando, eu concordo com isso. Eu só acho que pelo livro de Urântia não existia essa possibilidade, entendeu? Hoje existe como escapar da entropia, com certeza, que é só colocar o foco. Porém, pelo livro de Urântia parece que não existia essa opção de a consciência se perder tanto em questão de energia, entendeu? É só um questionamento. Óbvio que não traz nada de evolução, mas é só um raciocínio que veio que eu estava tentando formar enquanto você estava falando. Porque aí nós entendemos como é grave o problema de Javé, sabe? Se for isso mesmo, a centelha divina, cada centelha divina que ele criou, está sujeita a uma degradação, entendeu? Não é só a matéria, mas também a própria centelha que ele criou está fardada a uma degradação que, quando a pessoa evoluir para os outros superuniversos, vai ter uma consequência grave ainda, entendeu? Sim, com certeza. Entendi. Eu só queria fazer uma correção que Javé não consegue criar centelha, né? Ele só rouba. Sim. Em tese, né? Você falou. Cada centelha que Javé criou. Poxa, não é isso que dizer. Não é isso que dizer, não. O que você quis dizer? Explica aí. Cada centelha que ele trouxe para cá, para dentro do universo dele, é afetada de uma forma pior do que deveria. Que é isso, ela se mantém, mas ela é degradada, de certa forma, que cai na inconsciência. Que ele trouxe ou que a gente vê de propósito também, né? Vai saber. Sim. Das duas opções. Né? E até fazendo uma correlação com o que vocês falaram aí, tipo, quanto mais encarnações também a pessoa tem, pior também é a situação dela, né? Tipo assim, por exemplo, a gente vê tantos mestres aí, pessoas de um bom nível espiritual, que vêm para a Terra numa vida e fazem uma coisa muito boa. Aí ela consegue fazer isso por algumas vidas, mas aí de repente ela vem para a Terra num outro momento e destrói todo aquele trabalho bom que ela tinha feito em uma só encarnação, porque ela veio várias vezes, ela esteve sujeita a várias possibilidades de filosofias que ela poderia estar exposta e valores que ela ia absorver, e de repente numa vida dessas ela absorveu valores errados e ela, digamos assim, atrapalhou todo o trabalho de evolução dela. Então, quanto mais a pessoa encarna, maior a chance dela fazer cagada. Sabe? Assim, sabe? Tipo, a gente tem um exemplo claro aí de uma dessas pessoas, né? Que fez bons trabalhos em várias vidas, mas agora está começando a estragar o próprio trabalho, né? Por causa desses erros. Né? E uma pessoa, né, que já tem uma grande influência espiritual
milhares de anos. É muito difícil, né? Porque da mesma forma, se essa pessoa também não encarna, ela também não evolui. Caramba, então o sistema, quando você pega para estudar a evolução espiritual, o sistema, né, você transforma esse sistema o ponto de vista, a encarnação é a entropia desse sistema. Porque a encarnação, se você tinha muita coisa negativa, você consegue expor, jogar para fora aqui na Terra. E da mesma forma, se você tinha coisas muito boas, você também pode acabar se afetando também, entendeu? Não tem outra forma, basicamente. Exatamente. Nós estamos expostos na Foi entropia. esse que é o problema. Por isso foi criada a roda de Sansara, entendeu? Não era para ser assim, só é porque não tem outro jeito. Sim. Que raiva. Até tô pensando aqui, numa coisa que o Valdir falou, que você tocou no inconsciente coletivo. Talvez o inconsciente coletivo é a entropia, porque você pensa muito em alguma coisa e você vive a sua vida de certa forma. Porém, esse pensamento acaba vazando, sabe? Então, parando para pensar dessa forma, inconsciente coletivo é muito injusto, sabe? Porque aqui ele tem a possibilidade de nos influenciar. Não era para ser isso, sabe? Era para talvez tudo que você pensa você guarda para você. Por exemplo, eu tô aqui, o Roger tá ali do lado. Se eu ficar pensando merda pra caramba aqui, não deveria influenciar ele, entendeu? Mas vai influenciar, porque vai vazar essa energia e vai chegar nele. Olha que errado também, sabe? Então, aí é o louco, cai no mesmo exemplo da barra quente e da barra fria. A possibilidade da fria entrar o calor da barra fria entrar no calor da barra quente é muito menor, porque justamente porque o calor da barra quente é maior. Então acaba que pela lei da segunda lei da termodinâmica, esse processo da fria entrar na quente não acontece, sabe? Tem a possibilidade. Eu acho que é a mesma coisa. Tipo, você tá aí, e aí você tá tendo um monte de pensamento ruim. Aí vamos supor que o Valdir tá ali, só que ele tá neutro, tipo, você não tá pensando em nada. Então a possibilidade dos pensamentos ruins entrar na sua consciência, do Dani, não, dos pensamentos ruins do Dani entrar na sua consciência é muito maior do que não entrar. Entendeu? Justamente só porque você não tá fazendo nada, né? Então, é por isso que semelhante atrai semelhante também. Porque você está usando o exemplo daí, aí a barra quente é a barra fria, que é exatamente o oposto. Aí a probabilidade se torna muito menor. Só que se fosse uma barra quente com outra barra quente, será que não era mais fácil, entendeu? Dela absorver? Aí já muda muito a situação. É óbvio que na questão de motor não adianta nada. Mas seria mais fácil essa absorção quando é um frio, um quente. Mas eu acho que quando se trata desse exemplo de barra quente e barra fria, não necessariamente significa que uma tá fria e a outra tá quente, mas eu acho que é na diferença de calor, entendeu? Tipo, uma tem mais energia e a outra tem menor energia. Então a tendência é sempre que tem maior energia passar para que tem menor energia. Então, tipo, não tem como falar duas quentes. Só sempre vai ter uma mais quente. Se houver uma diferença, sempre vai ter uma que tá mais quente e outra que tá mais fria. Então a tendência sempre que dá que tá mais quente passar para que tá mais fria, que tá com menos energia. O que eu quis dizer, rapidinho, só para concluir, é que quanto maior a diferença, menos influenciável é. Então, por isso, talvez, que nós temos que nos tornar os seres diamantes, entendeu? É como se nós sobressaísse tanto, é como se nós se tornasse uma barra tão quente, ou, aliás, tão fria, que seria muito difícil da outra influenciar nós, entendeu? Não, dá quente mesmo. Pode ser. Seria uma barra tão quente que você não teria interferência da outra. Isso. É verdade. O porcentagem se torna bem menor, mas ainda não se torna impossível, como você falou. Não, mas aí, se você for muito quente, aí você vai passar a energia sua para os outros. Exatamente, essa é a ideia. E a manutenção da sua energia, entendeu? Não, mas se você é um ser de luz, obviamente que você vai, quando você estiver perto, sua luz vai passar para os outros. E no exemplo, quer ser infinitamente quente. Então, mas aí não ia decair a luz? Não, se você tiver uma fonte, entendeu? Porque nesse exemplo do motor aqui, a barra tem que ser infinitamente quente. No nível que a energia dela não caia. Tanto que esse motor só não funciona porque a energia da barra quente cai. Agora, se você é um ser de luz, você é infinitamente luz, entendeu? Sua luz vai passar para os outros e não vai acabar. E aí bate também com aquela frase de Jesus, que é: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? E aí isso, até naquela oração que eu coloquei, foi que o objetivo de ser o sal é porque tudo cai em entropia. Então, quando você é uma pessoa que entende os ensinamentos de Jesus, você tenta passar os ensinamentos, você meio que é como se fosse o sal, que evita o negócio, a carne de se estragar. De estragar.
É como se fosse que nós viramos uma fonte, né? Tipo uma cachoeira. Tipo, independente de quantas pessoas tá na cachoeira, sempre vai ter caindo água e pronto, sabe? Eu acho que é mais ou menos esse o exemplo. Se a gente vira um ser de luz, adiamantado mesmo, não vai ter interferência de uma luz menor entrar, diminuir a nossa, e também não vai ter chance da nossa acabar, porque a gente vai ser infinitamente, sabe? Acho que esse é o melhor exemplo desse E sentimento. aí, nossa, Dani, agora faz sentido para se tornar infinito. Porque lembra que nós falamos que por mais que nós estamos aqui dentro, nós temos os 7 corpos, existe a nossa centelha lá dentro, e provável que nós, buscando essa iluminação, nós conseguimos se conectar não só com a centelha, essa tríade superior, mas talvez com a centelha que está lá fora. E aí é o inverso do buraco negro, a energia que está lá fora vem para cá para dentro. Porque essa é a diferença de Javé. Javé é o desalmado, porque ele é o ser lá de fora desligou, né? Agora a nossa centelha verdadeira que está lá fora, transmite talvez essa energia para cá para dentro. E aí se torna infinita, e aí nós distribui para os que estão aqui dentro. Já virou um buraco branco. Um buraco de luz, né? Que legal, faz sentido. O difícil dessa palestra, Deni, é que a reflexão está muito profunda e não dá tempo de fazer reflexão antes de ter que falar no microfone. Então... Dá pra fazer um monte de suposição, né? Tipo, eu tava pensando assim, e se quanto mais a gente se ilumina, mais a gente consegue, tipo, permitir que a energia da centelha que tá lá fora, que provavelmente deve ser infinita, né, porque provém de Deus, passe mais para cá e aí quanto mais essa energia passa para cá, justamente aí, tipo, você consegue se aproximar mais de Deus, então, tendo em vista que a energia de Deus é infinita, então vai acontecer esse negócio de entropia reversa mesmo, né, negentropia. Tipo, nada mais vai conseguir te afetar. Porque você tá meio que abrindo um canal maior de inverso, né? Normalmente a nossa energia, ela tá entrando em desordem. Só que quanto mais você se conecta com ela, com a centelha, daí mais você vai estar colocando energia. Então você vai estar revertendo o processo. Não, vai estar diminuindo. Probabilidade de entropia. Isso. Diminuindo. Você lembra que quando o Hélio Couto falava do problema desse universo, ele falava que era necessário que poucas pessoas ali dentro da sala se iluminassem para que acabasse com todo esse problema? Talvez quando uma pessoa se ilumina, ela transforma um buraco de energia, um buraco de luz, e isso ele compensa 10 buracos negros que existem. Sabe? Uma pessoa que se ilumina vence a energia que está saindo e traz a energia boa. Entendi. Nossa, mas são tantas suposições que nós vamos falando que não dá para ter a mínima noção se estamos no caminho certo, mas... Então, 5 pessoas que se iluminassem traria de volta a entropia que vazou desse universo. E isso ajudaria muito o Javé, entendeu? Na reconstrução dele. Falam assim que o ponto crítico de mudança para o planeta Terra é que 30% das pessoas se iluminem. Porque aí, quando 30% se iluminar, em pouquíssimo tempo todo mundo vai se iluminar. Oi, é verdade, hein? Tipo, eu acho que na verdade não é nem isso. Eu acho que eu falei, exagerei. Hoje no planeta, pelo cálculo que a espiritualidade faz, se 600 milhões de pessoas se iluminassem, já ia ser o ponto crítico já. Tá bem menos, eu acho que é tipo menos de 10%. Só para finalizar esse assunto de Javé, né, a revelação cósmica com isso, faria muito sentido porque você mesmo disse que quando você vê o Big Bang é o ponto onde existia menos entropia, né? É o ponto onde toda a energia estava exatamente em um ponto menor do que um átomo, muito menor do que um átomo. Então, antes do Big Bang não existia entropia, entendeu? Sim. Então, se nós tiramos o Big Bang, existiam os universos perfeitos. Os universos perfeitos não acontecem entropia. Javé foi o criador da entropia. Isso, ele é o fundador da entropia. Pô, é isso. Verdade. E talvez, eu já falei na outra pergunta, mesmo, que até a entropia psíquica acabou sendo causada por ele. Não que a consciência... Então, tem muita coisa para ser estudada quando fala no assunto da revelação cósmica, né, da entropia. Porque, até onde eu sei,
Ainda teve aquele negócio lá de que os seres da antimatéria colocou a entropia deles aqui no nosso universo. Como que eles têm esse controle da entropia? Se ela é uma quantidade estatística, sabe? Eles conseguiu... Eu não lembro quem que era o... Foi Moros? Não lembro se foi Moros, mas foi alguém. Não, Algum Moros é o da ser teia de Weird, que criou, que acabou mexendo pra cá, que fez o plano, que era aquele... Mas deve ter sido então, porque mexe muito uma coisa com a outra. Essa Não sei, teia de mas é Weird. Morrensou, na verdade. Morrensou foi o que fez o plano de Morrensou. criar a vida pra cá, então é muito provável Eu acho ele que foi criou. Morrensou. Porque tanto que a própria entropia, enquanto você estuda ela, você escuta muito falar da seta do tempo. Ah, é? É, porque a entropia só existe por causa da seta do tempo também. Enquanto o tempo passa, a entropia aumenta. E sempre vai ser assim. Esse é um processo irreversível, entendeu? Mas ele não criou o tempo, ele só organizou. É, mas aí meio que a entropia tá ligado a isso, entendeu? Ah, é verdade, faz sentido sim, porque se não fosse a teia de Weird, a entropia ia ser muito maior. A teia tem justamente a função de equilibrar, é verdade. Porque é isso, um copo de vidro tende a quebrar, o gelo tende a derreter, o café quente tende a esfriar. E sempre é assim, sabe? Esse é um processo irreversível, né? Nunca vê acontecendo com o contrário. Então. Por mais que tenha a possibilidade, mas nunca vai assim. Sim. Então, falando agora de um outro sistema, né, de ponto de vista, seria Javé criou a entropia estava afetando principalmente ele e os seres que estavam sendo criados estavam caindo numa entropia gigantesca. Entropia no sentido de coisa ruim mesmo, sabe? De doenças se espalhando, de seres criados para morrer e sofrimento e tudo isso. Então, a teia de Weird foi criada nessa intenção de afunilar isso e que agora todas as consequências têm, todas as causas têm as suas consequências, né? Então, vendo por esse visto, é que é mais difícil de ver a entropia por esse sentido, né? De organização, no sentido de ter que pagar pelas consequências, mas a lei da justiça acaba sendo a própria resolução da entropia, né? É, então, exatamente. Tanto que eles falam que nós só veria mesmo uma diminuição de entropia assim se a gente voltasse no tempo. Entendeu? Não é possível. É. Bom, a última coisa que eu queria falar é que para nós, eu acredito que o que nós podemos fazer em vida é evitar a entropia no sentido de criar focos, né, na vida, porque cada dia que nós gastamos um dia que nós pega para viver ali, sem fazer nada, sabe, só jogando, só dormindo, acaba tendo uma consequência pesada, sabe, porque essa energia que foi perdida nós temos que recuperar, acaba somando, sabe, não dá para nós falar, não, exatamente. esse dia é só... Tá bom, mas não, depois, tecnicamente, você tem que recuperar e pronto, né? Esse é muito estranho, né? É tipo aquela pessoa que tem um vício e aí ela fala assim, ah, não, eu vou sair desse vício. Aí ela faz o plano, tipo, vamos supor que é o vício em bebida. Aí eu vou beber hoje, amanhã eu não vou beber. Aí depois de amanhã eu vou beber, né? Um dia sim, um dia não. Não dá certo, porque aí no dia que ela bebe, já aumentou a possibilidade dela querer mais no outro dia. Então piora, sabe? Ao invés de bolar um plano que dê certo, aumentou a entropia. É, exatamente igual o buraco do umbral, né? Você acha que depois você vai conseguir sair, só que você já desceu um degrau. Agora a dificuldade para sair é 4 vezes maior. Por isso que eu aconselho também ler o livro da Semente da Mostarda do Osho, que foi uma parte muito específica que ele falou que tudo que nós temos que mudar, nós temos que mudar exatamente agora, na hora que nós estamos lendo ali. Não adianta, sabe? As pessoas que criam essas ideias de não, vou aproveitar o fim de semana e segunda eu melhoro, segunda eu começo a academia. Repara nisso, todo mundo que vai começar a academia fala, vou começar na segunda. E aí relaxa na semana, eu mesmo fiz muito disso, relaxa durante a semana, aí eu falo, não, na segunda eu começo, a partir de segunda eu faço tudo certinho. Por que segunda? Sabe, o tempo é eterno, nós estamos sempre no eterno agora, e nós coloca pro amanhã, sendo que o amanhã nós vamos ser exatamente a mesma coisa, o mesmo sentimento vai estar ali. Então, quando eu li de cabeça aberta mesmo, sabe, tem que estar de muita cabeça aberta ali para entender o que é o agora. O agora não era nem depois que eu fosse trocar de roupa ou depois que eu fosse tomar banho, era exatamente quando eu li o livro, sabe? E isso me deu um choque de realidade assim, que me deu um frio, que muita disciplina surgiu naquele momento, sabe? Então, é um conselho, esse livro é muito profundo, sabe? É muita reflexão diferente ali que traz, diferente do que nós somos acostumados a ouvir de livros de autoajuda, livro
conselhos, vídeos motivacionais também. Sim. Quanto mais coloca um prazo, mais você se distancia dele, né? Bom, acho que da minha parte é só também. Já colocamos bastantes reflexões aí para o pessoal pensar. E acho que é um assunto que a gente precisa trabalhar bastante ainda, né? Sobre essa questão de entropia. Para conseguir correlacionar os pontos certos, assim, em relação Sim, com certeza. ao o universo antimaterial, o material, como tudo isso se relaciona e influencia um ao outro, e também sobre a entropia psíquica, né? Como isso afeta a gente, como a gente consegue organizar melhor isso. Obrigado pela palestra, pela profundidade que você conseguiu trazer sobre o assunto e os bons esclarecimentos. Facilitou bastante o entendimento. Obrigado também, Dani, pelas reflexões profundas que você trouxe. Obrigado também aos mestres que nos auxiliaram, os espíritos amigos que nos ajudaram nas reflexões aqui nesse dia. Bom, eu para finalizar, eu só quero colocar na lousa um desenho que eu fiz, pode ser? Pode? Cadê que caneta que eu uso aqui? Você quer? Essa que tá acabando. Você quer colocar aí mesmo ou quer fazer? Não, pode ser aqui, é uma coisa simples só. Que é um olho, tá? Aqui é a linha do tempo. E aqui é como o zero aqui seria quando a pessoa tem depressão e aí ela coloca o foco em alguma coisa assim, ó. Então aqui tá a depressão. Claro que a depressão dá para nós usar bastante outras coisas, né? Se a pessoa só tá vivendo uma vida complicada, então aqui é quando ela coloca o foco. Quando ela coloca o foco, ela tá olhando, sendo sincera, ela tá olhando para o futuro. Nós fala muito disso de tem que viver o presente, mas tem que viver o presente sim tendo um foco, senão cai nesse negócio de entropia. E aí aqui é um nível de entropia muito alto que nós já estamos e nós coloca aqui um foco, né? E ela vai afunilando assim e chega a um ponto de que a entropia basicamente não existe mais. Você só segue uma vida muito boa e se sente realizado. Aqui vem a realização, sabe? Antes disso aqui não tem como. Então, eu queria só dizer que para quem está com esses problemas na vida, todos os problemas acho que se resolvem nisso, colocar um foco e entender que existe um tempo para que esse tempo seja, essa entropia seja resolvida, sabe? Não é pensar que daqui um dia, daqui 2 dias vai ser resolvido. A energia que foi dispersa no espaço precisa ser recuperada, sabe? É igual aquele jogo que tinha nos computadores antigos, que fica uma tela preta assim, vários negocinhos espalhados, e quando você aperta no meio, junta todo aquele negocinho. Não sei se você já jogou isso. Era muito legal. Aí depois você solta, na hora que você solta o botão, espalha tudo de novo, assim, como se fosse um fogo. Tá, eu sei qual que é. Lembrei. É isso. Gostei do exemplo. Eu acho que esse ponto primeiro aí, que você tá super espalhada a energia, parece até mais com ansiedade, sabe? Porque a ansiedade você vê que é quando a pessoa tá com um pensamento muito acelerado e não tem um foco. Mas se você pensar, a depressão agora me colocou um negócio na cabeça, porque e se a depressão também for um certo sentido de negentropia, só que quando a pessoa coloca muito foco no pensamento negativo. Entendeu? Verdade. Ela alcançou o que ela queria. Ela coloca muito foco em uma coisa ruim, e aí, ela tá indo para aquele mesmo caminho também, só que, ela vai começar a vivenciar aquela coisa ruim ali, muito ruim. Engraçado que o Daniel falou no começo que a entropia é um sistema dentro de um sistema, alguma coisa assim, né? É o número de vezes que se pode organizar alguma coisa dentro de um sistema. Basicamente isso mesmo. Você pode colocar o foco no que você quiser. Só que aí também, às vezes, a pessoa nem quer colocar o foco nisso, mas é só porque ela tá recebendo essa informação de fora, né? De, às vezes, espíritos ruins, ou inconsciente coletivo mesmo. Dá pra até pensar que uma pessoa que causa guerras, um general de guerra, alguma coisa assim, é uma pessoa que coloca um foco, e esse foco específico traz a entropia. Né? Quando você vê uma guerra, o resultado de uma guerra é a entropia. E o cara colocou foco, mesmo assim, o que eu quero dizer é que existe como nós colocar o foco para tirar a entropia, mas também existe como colocar o foco para trazer a entropia, se quiser. Entendi. Eu gostei desse exemplo também, porque muitas pessoas que conseguem superar a depressão, elas falam isso, né? Eu tinha depressão e aí eu me encontrei em tal coisa, sabe? Muito evangélico fala, não, eu me encontrei na igreja, né? Ou
algumas pessoas viciada em jogo. Não, eu me encontrei naquele jogo. E por mais que há uma certa enganação, porque não é verdade, ela não vai se, a pessoa não se encontra dentro de uma coisa assim, sabe? Tipo, realmente se encontrar, né? Encontrar o Deus interior num jogo de tiro, sabe? Não faz sentido, mas é um foco que ela colocou, sabe? Um foco que tirou as possibilidades dela pensar numa coisa ruim. Uhum. Então, realmente é uma coisa que funciona, sabe? Ter um foco. Uhum. Só a última reflexão aqui, eu acho que na verdade não tem como corrigir a entropia do universo. Eu acho que no final das contas a gente tem que aprender a lidar com a entropia, com a desordem, sabe? Porque eu percebo que mesmo todos os dias eu tentando organizar meus pensamentos, isso não evita o fato de que continua vindo pensamento negativo em muitos momentos, sabe? Mas a cada dia que eu passo por eles, eu aprendo a lidar melhor com eles. Então, eu volto para um estado de mais equilíbrio, e aí quando eles voltam de novo, eu já sei melhor como lidar com eles. Então, acho que no caso, estando na matéria encarnado, a gente sempre vai lidar com a entropia, sabe? Não tem como acabar com ela. É verdade. Tanto que, se parar para ver, a questão da energia do universo na questão de calor, né? Até que estuda a entropia termodinâmica na química, o universo, ele tem 0 de grau de temperatura, sabe? Temperatura 0 seria menos 273 graus Celsius, nós considera, e o que traz esse calor para nós é o Sol. Porém, quando você estuda essa questão de barra fria, barra quente, o que mais acontece também num universo perfeito é que você soma a energia de um com o outro e ele se divide e acha a média e os dois chegam na média, sabe? Por exemplo, se a barra quente tivesse a 20 graus e a barra fria tivesse a... Não faz sentido, né? Vamos usar mais quente mesmo, não ficou quente. 20 graus não é quente. 30 graus e a outra barra tá a 10 graus, a fria. Então, o que vai acontecer quando você encosta uma na outra é que esse calor é dividido, entendeu? Os dois absorvem uma quantidade, isso também no universo perfeito, né? Óbvio que perde temperatura pro ar, mas então você pega a metade aí e cada um ia ficar igual, sabe? Se perde. Então, basicamente, tudo no universo, como existe em maior volume, é o 0, o Sol tende ao 0. O Sol tende a perder todo o seu calor e ficar também a 0, menos 273 graus Celsius. É isso que nós estamos tendendo. Então, realmente, tudo tende ao caos aqui no universo, né? Não cabe nós lutar contra isso, só cabe nós tentar não passar isso para a consciência divina que estamos habitando. E tentar preservar o máximo possível, né? Igual o nosso corpo, o nosso corpo também tem um prazo. Só que dependendo da forma que a gente cuida dele, a gente aumenta esse prazo, né? E olha que louco, esse negócio que o Dani tinha falado também. Como nossa vida é dinâmica, quanto mais a gente posterga algo, mais desordem a gente cria. Porque, por exemplo, se você tem uma determinada tarefa para fazer, você fala, eu vou fazer depois, quando chegar esse depois, provavelmente você vai ter uma outra nova tarefa para fazer. Então você vai ter duas tarefas para direcionar sua energia. Se você falar assim, não, depois eu faço as duas logo, aí você vai ter mais uma tarefa. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Então eu tava pensando, tipo, por exemplo, sobre a questão dos vídeos. Quando a gente faz uma palestra dessa aqui, tem que fazer a edição. Se eu deixo, tipo, para o meio da semana, com certeza, quando chegar no meio da semana, eu vou ter outras coisas para fazer. Aí eu vou ter que fazer o vídeo e as outras coisas. E aí, tipo, aí eu vou demorando cada vez mais. Aí, isso, às vezes, o vídeo acaba sendo, tipo, um dia antes da próxima palestra, que já não é muito bom, porque aí acumula pro pessoal assistir também. Então eu vou ver para outro lugar. Tá dando uma de morrer. Então eu só vender, sabe? Mas é isso aí. Deve ser até dessa forma que você, durante a matéria, jogou a entropia pra cá. Deixou pra nós. Então é isso, eu agradeço pela profundidade da palestra, Deni, e pelo o quão você conseguiu entender desse sistema, entendeu? Porque é muito complexo, sabe? As fórmulas e você realmente buscou entender cada detalhezinho para passar para nós. Obrigado pela disciplina. Obrigado, Valdir, pelas reflexões também profundas. Obrigado, mestres que nos acompanharam. E é isso. Amém. Bom, gente, obrigado também pelos elogios, por ter prestado atenção em tudo isso, né? Eu sei que é um assunto chato, assim. Sinceramente, também, enquanto eu estava estudando, eu fiquei pensando, nossa, não vai dar não, muita coisa, sabe?
Mas não sei, eu fiquei com essa intuição, sabe? Falar sobre entropia. Para mim é um assunto legal, sabe? De se entender. Então eu quis tentar entender mesmo a fundo, né? Lógico que tem muito mais coisa ainda para a gente entender nesse assunto, né? Tanto da parte física, tanto da parte da revelação cósmica. Mas eu gostei de ter dado essa palestra, fiquei feliz, né, por ter conseguido explicar para vocês. E agradeço a vocês pelas reflexões, e agradeço aos mestres também, e a todo mundo que está assistindo no canal também. É isso, gente.